não sei se você viu como é que ficou legal. Não sei se eu te mostrei. Ficou legal, né? Bem-vindas, bem-vindos ao Acorda Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brasil. Estamos nos aproximando desse número horroroso, quase 500.000 de pessoas, de vidas que se foram, a grande maioria delas, desnecessariamente, se é que deixar de viver é uma coisa desnecessária, num, por uma, por uma ausência de um poder a favor da vida. Bom, começamos a semana. É sempre bom começar a semana com um pouco de esperança, mas a gente não pode esquecer o que está acontecendo, né? O que nos cerca. Para começar essa semana, que é o final do mês de maio, início do mês de junho de 2021, a Corda Brumadinho tem a satisfação de receber uma das cabeças pensantes mais interessantes da nossa produção intelectual, da nossa Minas Gerais. Heloísa Starling, historiadora, que acaba de lançar um livro que... sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Eu vou procurar a Heloísa aqui nesse espaço cibernético, vamos ver se eu acho ela aqui. Heloísa, achei. Muito bom dia, Di. Bom dia, Luísa. Bem-vinda ao Muito nosso obrigada. Acorda Brumadinho. Muito obrigada. Só você para me botar num programa que chama Acorda Brumadinho. Mas Não, porque você eu sabe, durmo tarde e acordo mas tarde. não tem aquele ditado que Deus ajuda quem cedo madruga? Pois é, não vai me ajudar nesse caso. Tem aquela música do Chico, eu faço samba e amor até mais tarde, tenho muito sono de Sono de manhã, manhã. e aí você me põe num programa que chama Acorda, então eu vou acordar. Mas sabe, tem duas coisas que são importantes nesse nome. Primeiro é que sem querer, ele virou um bordão, né? Então, é meus 15 minutos de fama. Eu saio na rua, o pessoal do outro lado, acorda, Brumadinho! E alguns convidados que vêm e foram trazendo essa ideia do Acorda Brasil, né? É como se o gigante adormecido precisasse acordar. O que você acha Uhum. disso? Acho que é isso mesmo, quer dizer, se você pensar a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com as pessoas morrendo, né? E uma fatia larga da nossa sociedade, Adir, indiferente a essas mortes, né? Então, nós temos que acordar, sim, você tem toda a razão. Acordar para dizer, inclusive, como você abriu o programa, para dizer, inclusive, o seguinte: cada vida de brasileiro vale a mesma coisa. E nós precisamos honrar os nossos mortos, nós precisamos enterrar os nossos mortos, e nós não podemos lidar com essa situação como se ela fosse natural. Não é natural. Então, nós precisamos acordar para que ela não seja natural. Agora, é interessante, lógico, eu acho que eu fiquei com muita vontade que a gente conversasse, né, sobre a Bailarina da Morte, mas eu gostaria de voltar um pouco no Brasil, uma biografia, que foi o seu livro, não sei se é anterior, porque você também está numa produção que eu fico assustado, a gente não consegue acompanhar, né? Vocês estão produzindo muito, né? E o que é muito importante para nós. Mas eu acho que vocês ali com o Brasil, os críticos já disseram isso, vocês inauguram uma forma de olhar para a história do nosso país que joga novas luzes, né? Quer dizer, na realidade, vocês mesclam diversas formas de perceber a história. Mas o que eu acho mais importante, mais chocante, é como vocês conseguem iluminar esses personagens obscuros que estão presentes sempre na história do Brasil e que agora estão aí nas ruas,
Não é isso? Eu acho que você também teve essa sensação ao escrever aquele livro? Não, tive, mas se você olhar aquele livro, quer dizer, uma coisa que eu e a Lília e eu sempre conversamos, né? Não tinha como prever, eu acho, o que nós estamos vivendo hoje. Né? Quer dizer, são duas coisas que eu acho que dá para a gente pensar. No caso da bailarina, você vai encontrar uma série de situações que você reconhece o Brasil hoje, mas duas situações você não reconhece. Não ocorreu há 100 anos atrás indiferença da sociedade. Tá? Ao contrário, né? A sociedade, as pessoas se mobilizaram em ajuda das outras. Você tem um sentimento de solidariedade, de pertencimento social que desapareceu hoje, que você não vê hoje. Só para falar para o nosso quem está nos ouvindo, nos ouvendo, é que a gente entrou na conversa da bailarina e eu não contei que a bailarina, né, a Bailarina da Morte é um livro que a Heloísa e a Lília Schwartz acabaram recentemente, publicaram, sobre a gripe espanhola. A bailarina é isso. A Lília chegou, eu vou contar uma coisa aqui que foi o seguinte: a Lília dá aula, estava dando aula nos Estados Unidos, chegou em março do ano passado, me ligou, e aí lá nos Estados Unidos o ambiente já estava muito, muito tenso por conta da Covid, né? E aqui estava esquisito, né? Da universidade, a gente não estava entendendo. Aí nós pensamos assim, a Lília falou, nós precisamos tentar entender isso. E aí, para nós mesmas tentar entender. Né? E aí, historiador, quando quer entender alguma coisa, telefona para o passado. Né? Então, nós telefonamos para o passado, e aí o passado falou assim: olha a gripe espanhola. Né? E aí que nós fomos, então, e o resultado do recado que o passado nos deu foi a Bailarina da Morte. Mas é interessante, porque se você olhar o livro, então era isso que eu estava dizendo. No caso da bailarina, a gente conta a história da gripe espanhola no Brasil em 1918, para que a gente e a gente faz uma série de fala assim, olha como que isso está batendo, porque tinha horas, Adi, que e isso é engraçado, porque a Lília acorda às 6 horas da manhã, eu durmo mais ou menos às 4, e aí então a gente se telefonava e falava assim, você viu isso? Isso é Brasil hoje, não é possível, sabe? Então tinha umas coisas que a gente levou susto. Nós achamos, no dia que a gente achou a cloroquina, né, sendo recomendada há 100 anos atrás para a gripe espanhola e os médicos ficando furiosos, não, parecia que eu estava inventando a história. Né? Então, nós fizemos esse percurso e aí nós olhamos para ver as coisas que não batiam. Né? O que tem de muito diferente? Uma das coisas que tem de muito diferente é isso. A sociedade, há 100 anos atrás, ela estava disposta ela sabia praticar a solidariedade e ela sabia praticar o pertencimento social, que é o que me parece, isso se degradou nesses 100 anos. E nenhuma autoridade, há 100 anos atrás, as autoridades fizeram, os governadores, você não tinha um Ministério da Saúde ainda, o Ministério da Saúde é fruto da gripe espanhola, né? Ele é criado a partir das dificuldades da gripe espanhola. Você não tinha um ministério, mas os governadores, teve governador que fez de tudo para fingir que não estava acontecendo nada. Por exemplo, o governador da Bahia entrou em pânico, falou, não tem gripe aqui, não tem vírus, não tem nada, porque eles nem sabiam o que era um vírus na época. Né? Eles tinham ideia, os cientistas imaginavam que havia algo menor do que uma bactéria, mas ainda não existia um microscópio eletrônico, então eles ainda não sabiam, não tinham comprovado. Aí o governador da Bahia falou, não pode falar que tem gripe aqui, porque vai fechar o porto. E se fechar, claro que ia fechar o porto, e se fechar o porto, nós vamos ter um prejuízo econômico. Então, Recife inventou, agora você vê, o governador de Recife inventou uma doença que eles botaram um nome, um sufixo grego e um prefixo latino, e aí a doença chamava tanofobia, que, se você traduz, significa doença que mata. Eles inventaram para poder falsificar as estatísticas e dizer que não estava tendo uma epidemia no Recife. Agora,
No momento em que a epidemia, em que eles não podem mais fugir da realidade, nenhum deles age é, contra a ciência e nenhum de. Então, eles chamam os médicos, ninguém, governador não pratica curandeirismo, então nenhum deles receita coisa nenhuma, e não recusam o fato de que a realidade dos fatos, eles param de mentir. Entendeu? Então, eles negam a doença até o momento em que eles não podem mais evitar a constatação por parte da sociedade. A partir desse momento, eles encaram. Então, essa diferença também você não encontra, essa é uma diferença clara, quer dizer, você não tem as autoridades sendo indiferentes às mortes. Mas, de uma certa forma, isso não ficou incorporado no nosso, vamos dizer, no nosso edifício institucional, né? Essa resposta, como uma coisa de Estado. Eu fiquei pensando enquanto você falava aqui, isso ficou incorporado na sociedade brasileira? Quer dizer, ou 100 anos é um período muito extenso para haver um registro coletivo, de uma ação coletiva? Olha, acontece uma coisa estranhíssima com a espanhola. Nós esquecemos da espanhola. Nós apagamos essa epidemia. Se você olhar o Brasil, uma biografia, não tem nenhuma referência à gripe espanhola. Aí eu e a Lília falamos, nossa, agora é que nós temos que fazer o livro mesmo, porque nós não nos demos conta, quer dizer. Então, é como se a sociedade, como se nós brasileiros tivéssemos feito um esforço no sentido de apagar essa memória. Se nós não tivéssemos apagado essa memória, provavelmente a gente tinha aprendido muita coisa. Né? A gente não repetiria muita coisa. É nisso que eu fico fazendo essa interseção entre a bailarina e o Brasil, o livro, porque aí pensando num outro aspecto, uma outra situação que nós estamos vivendo hoje, que é essa mobilização das polícias estaduais, que vocês tanto jogam bastante luz nisso no Brasil, e a gente, pelo menos me parecia, no meu entorno, que a gente não guardou essa memória. Não guardou mesmo, é impressionante. E tem uma coisa que eu fiquei mais impressionada ainda constatando, que é o seguinte, essa história das epidemias e das pestes, desde a epidemia de Atenas, né, desde a peste de Atenas, ela tem os cronistas da peste. Então, você pega lá o Tucídides, ele narra para você, ele te conta como é que foi a peste de Atenas. Você pega o Decameron, ele vai te contar como é que foi a peste negra, e por aí vai. Né? Tem um livro sensacional, que parece um livro de policial sobre uma epidemia de cólera em Londres, sabe? Então, você tem os cronistas da peste. Não existe um cronista da gripe espanhola, nem fora do Brasil, nem no Brasil. Então, você vai ver, por exemplo, na literatura, o Guimarães Rosa tem revirei o Guimarães Rosa, e tem um conto do Guimarães Rosa, que chama O Cavalo que Bebia Cerveja, em que o personagem fala assim, não, isso foi lá atrás, foi no tempo da espanhola. Então, a espanhola ela aparece basicamente como uma referência no tempo. É algo que aconteceu muito antigamente, entendeu? E eu não sei se pelo horror, minha avó falava isso para mim, quando eu perguntava para ela assim, avó, quando é que aconteceu isso assim, assim? Ela falava, minha filha, isso foi no tempo da espanhola. E como uma coisa distante, perdida lá atrás. Né? E é isso mesmo. E nós perdemos essa memória. Então, o que a literatura não trata disso, ela trata, às vezes, como um cenário. Então, esse ano de 1918 teve a espanhola. O Pedro Nava narra a lembrança que ele tem da espanhola nas memórias dele. Mas são coisas picadas, não tem uma história, uma narrativa da espanhola, e nós não guardamos essa memória. Então, nós perdemos a oportunidade de aprender. Como é que foi escrever esse livro assim, num período pandêmico? Assim? Pois é, isso foi complicado, porque
eu e a Lília achávamos que 2 meses depois a gente ia se encontrar e fazer como a gente sempre faz, né? Não, isso vai durar 2 meses, a gente começa aqui e vai, né? Não foi. Eu até hoje, nós começamos a escrever em março do ano passado, e eu até hoje não encontrei pessoalmente com ela por conta da epidemia. Foi muito. Nós tivemos dois pesquisadores muito bons da UFMG que nos ajudaram na pesquisa, que foi o Danilo e a Marcela, porque a base do nosso material foi jornal, né? E foi uma coisa sensacional. Em geral, as pessoas acham assim: essas TCCs, trabalho de fim de curso, essas dissertações que são feitas nas universidades, é só para a garotada ganhar título. Não é, não. Adir, você não imagina a importância desses trabalhos para você reconstituir a história. Então, nós conseguimos aquilo que estava na internet. Então, por exemplo, tem uma menina no Recife que faz um trabalho de fim de curso de graduação, porque você não precisa concordar com ela, mas ela te dá o rumo, entendeu? Ela orienta o seu olho. Aqui é isso, porque nós fomos pelas cidades, nós acompanhamos o trajeto, né? Então, tem um capítulo sobre Recife, outro sobre Manaus, outro sobre Salvador, Belo Horizonte. Então, e aí você não tem bibliografia, mas você tem as dissertações e os trabalhos de fim de curso, que são construção de conhecimento. Esses meninos precisam aprender, precisam ter reconhecido que eles estão construindo conhecimento quando fazem isso. Agora, E os jornais que salvam a pátria. Uma coisa assim que eu fico. A Covid chegou no Brasil como uma coisa de rico, né? Das classes mais bastardas que estavam viajando, enfim, que fizeram as suas festas no sul da Bahia, enfim, essa foi agora que nós estamos tendo os marinheiros chegando né, lá do porto do Maranhão, assim. A espanhola não, né? A espanhola chegou pelas classes mais populares. Não, ela chega num navio que chama Demerara, que é um navio de passageiro e de carga, então tem pessoas de todos os níveis, e aonde ele vai atracando, ele atraca no Recife, depois em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e depois ele vai para Santos, e depois vai para Montevidéu e Buenos Aires. Em Montevidéu eles fecham o navio, e aí eles conseguem... E cada um desses lugares ele foi infectando. Eu tive ódio de um autor que é um livro muito legal, vale a pena você procurar. Ele é neto é um jornalista, ele é neto de um cara que estava no Demerara. E ele fez um livro agora, mas eu já tinha, com a Lília, nós já tínhamos feito a escola, eu quis matar ele. Falei, ele podia ter me contado isso tudo antes, né? Ele fez um livro muito legal que se chama Demerara, que conta a história do navio. E é dessa viagem que trouxe a espanhola. E é muito interessante porque você está no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, tem ataque de submarino ao Demerara, você não sabe se o navio já saiu de Liverpool infectado ou se ele se infectou em Lisboa, né? Então, tem umas coisas que a gente não sabe. Esse livro desse cara, uma hora você entreviste, é um jornalista muito legal, o livro é muito bom. Você pode dizer que eu odeio ele, porque ele tinha que ter soltado o livro antes de eu fazer a gripe espanhola. Mas então não. Então chega dessa forma, sabe? Chega pelo Demerara. E depois outros navios que vão atracar também. E aí o vírus se espalha de uma maneira um pouco semelhante à que nós estamos vendo hoje. Uma parte pelo trem, em Belo Horizonte, por exemplo, ele chega de trem, né? E a outra, e para o norte, ele sobe pelos navios que vão fazer o serviço de cabotagem. Né? E se a gente pega, então, o ciclo da gripe espanhola, a gente pode entender que nós estamos, assim, se a gente faz um paralelo com a Covid nesse momento, nós estamos num momento ainda de ascensão e ainda de disseminação? Nós aqui estamos num momento de disseminação. Eu não sei, no caso da espanhola, não tinha remédio nem vacina, né? Até hoje não tem.
É surpreendente porque o movimento desse vírus é diferente do da Covid, visto do ponto de vista da historiadora, porque ele chega na cidade, infecta, mata e vai embora para outra cidade, entendeu? Uhum. Então, e é assim que ele vai embora do Brasil, né? E tem coisas que nós não sabemos, por exemplo, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com as populações indígenas, porque né, na hora que ele sobe para o Amazonas e pega o Rio Purus e sobe, putz, as informações que a gente picotadas são assim um desastre, né? Morreu muita gente, muito, as populações indígenas sofreram muito, e principalmente também no interior, Mato Grosso e Goiás, no centro-oeste, tá? Então tem uma coisa que o vírus mostra, como a Covid está mostrando, o vírus ele é aleatório, ele não tem nada de democrático e ele não cria nada, mas ele revela tudo que está escondido, Adir. Repara, ele é aleatório, mas quem é que morre mais? Os pretos, a periferia, as populações indígenas, os pobres, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu há 100 anos atrás. Por isso que eu digo que se a gente não tivesse esquecido, a gente tinha aprendido, né? Então, tudo que está escondido, o vírus revela. Hoje eu fico pensando um pouco, Heloísa, assim, como que é que a gente. Acho que é uma pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente vai sair disso? E uma narrativa que eu acho que eu fui construindo nesse período era o seguinte: nós estávamos vivendo um verão excessivo, né? Um verão cheio de Trumps, Bolsonaros e outras coisas no planeta, queimadas na Amazônia, na Austrália, na Califórnia, enfim, né? Era um verão muito quente, né? Em que então, uma coisa meio mística, assim, vamos dizer, o planeta deu peraí, vamos dar um resfriamento. E aí, aconteceu isso, vai revelando, né, pelo mundo todo, acho que não é só uma questão brasileira, uma série de coisas escondidas, coisas debaixo do tapete ou debaixo do pano. Aí eu fico na expectativa de que, após isso, nossas instituições vão sair melhores, ou pelo menos as pessoas vão sair melhores, ou se apropriar mais das instituições a seu favor. Você consegue ter um pensamento assim, ou você acha que isso é um otimismo sem base na história? Não, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que não tem precedente na história, né? Se você olhar para trás, não existe nenhum momento na história do Brasil em que você combina uma crise política, um desgaste das instituições democráticas, uma corrosão das instituições democráticas, uma corrosão da sociedade, né? Um processo de degradação, e uma crise econômica e uma crise sanitária, falta só a crise social, né? Então, você se completar, porque ela tá desenhada, mas completou. Então, você não tem referência. O que me parece é que a sociedade brasileira, nós brasileiros, temos que fazer uma opção, entendeu? Para que a gente saia bem, nós temos que ser capazes de dizer essas duas coisas, de nos dizer claramente e agir, né? Para dizer o seguinte: a vida de cada brasileiro vale a mesma coisa. Nós não vamos admitir mais que as pessoas morram. Nós vamos agir no sentido de reverenciar os mortos e proteger os vivos, tá? E nós temos que dizer que nós queremos democracia. Se nós não dissermos, porque as instituições não se defendem sozinhas. Você pode olhar lá para o Supremo, ele está fazendo um esforço enorme no sentido de defender determinados princípios, né? Você olha para a CPI da Covid, parte daqueles senadores está fazendo um esforço enorme. Eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. Ou a sociedade defende a democracia e diz assim: a democracia é um valor,
ou aí nós não vamos ter esperança. Então, eu acho, eu gostaria e eu quero muito que as pessoas parem e pensem, né? Qual é o brasileiro que nós queremos ser? Entendeu? Heloísa, nosso tempo está chegando ao fim aqui, mas eu queria que, antes de a gente encerrar, fazer uma pergunta que vai um pouco mais ampla do, do que o nosso tema, se é que é possível a gente sair desse emaranhado. Que eu já fiz para outros historiadores, porque qual que é o papel da história para a civilização, né? Eu fico pensando que nós somos mais ou menos da mesma geração. Como é que as pessoas da nossa época escolhiam ser historiadores? Como é que você escolheu ser historiadora? E que ferramenta é essa da história, já que é uma coisa que tem um grau também, tem os documentos, mas tem a subjetividade, né? O que você, como você lê o documento? Olha só, o historiador, a gente não vai contar isso para ninguém, tá? Vai ficar aqui um segredo entre nós dois. Mas o historiador é alguém muito perigoso para as tiranias e para a formação das tiranias. Por quê? Porque quando nós estamos numa situação em que nós não sabemos a resposta, nós vamos olhar para o passado. Não é porque o passado vai se repetir, ele não vai se repetir, a história é ingovernável. Mas o passado vai nos fornecer elementos para que a gente construa as perguntas que a gente tem que fazer e acha saídas. Entendeu? Então, e aí o historiador é perigoso porque ele é aquele sujeito que diz para você, que diz assim, é possível ter esperança porque no passado nós tivemos. É possível fazer isso porque no passado nós fizemos. Entendeu? Então, é por isso que as tiranias precisam tanto de apagar a história. Repara, né? O que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem um esforço muito grande no sentido de negar e apagar a história. Por quê? Você perde o método da liberdade. Então, tem uma pensadora que eu gosto, que é a Hannah Arendt, que dizia assim, se tudo der errado, tudo der errado para nós, todas as instituições acabarem, o totalitarismo se instalar de novo, nós temos dois recursos. Um é o historiador, que vai dizer para nós, que vai nos dar esse método. Tá? Foi possível, isso aqui aconteceu, então nós podemos pensar algumas respostas para hoje. E o outro é o poeta, que é capaz de dizer o seguinte, nós podemos imaginar um futuro melhor para nós. Entendeu? Então, as duas figuras, eu acho, os dois personagens que nos ajudam a pensar diante da tirania, é o que pode nos contar como foi e o que pode nos sugerir acender a imaginação e imaginar um Brasil que nós queremos. Né? Então, isso eu acho legal. Agora, tem uma coisa, então, eu acho que o poeta é um cara esperto mesmo. Eu não sei se você se lembra de um verso do Aldir Blanc, que era um bom poeta, que ele diz que o poeta que uma estrela é um incêndio na solidão. Né? Então, talvez a Hannah Arendt dissesse isso. O poeta e o historiador são aqueles que chamam as pessoas, hoje no Brasil, para acenderem uma estrela e incendiar a solidão desse país, para que a gente possa pensar com a esperança que você colocou no início. Então tá, muito obrigado por fazer essa parte aí junto com o poeta. Eu tento. O poeta é melhor do que eu. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse início de semana, mais uma jornada. Que a gente vai medindo, né? Pelo dia, as horas do dia, os dias da semana, as semanas do mês, enfim. Mas quem sabe a gente possa, o mais breve, poder encontrar na rua de novo, né? Claro, dá um abraço. Dá um abraço, né? Num café aí em Brumadinho, e aí nós vamos falar assim, olha lá, você viu? E nós ainda vamos ter uma coisa bonita. Você viu como as pessoas em Brumadinho acenderam uma estrela e incendiaram a solidão?
Olha que legal. E aí a gente toma um café junto e dá um abraço? Com certeza. Então, até lá. Vou ficar te Até lá. esperando aqui, tá bom? Combinada, Dio. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Essa foi Heloísa Starling, historiadora, e recentemente lançou esse livro, A Bailarina da Morte, junto com a Lilia Schwartz. Ela é autora de um outro livro que eu sou, diversos livros, mas tem um livro que eu gosto muito, acho que todos nós deveríamos lê-lo, que é Brasil, uma biografia. Todos nós brasileiros e amantes do Brasil. Bom, você que ficou conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, dê um like, a gente precisa educar os algoritmos, então isso é uma pedagogia do algoritmo, e não perca que esses dias está acontecendo Imagem dos Povos, histórias para adiar o fim do mundo. Entra aí no canal do YouTube do Imagem dos Povos e veja a Sim. programação de filmes, séries, debate com os diretores e o ponto de encontro, que é um lugar de conversa sobre questões do meio ambiente. Boa semana para todos.